Graça e paz, amados de Deus. Aí está. Estamos aí para mais um review. Para você que não conhece o Portão de São Porto, você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí, compartilhando nas internet da vida conhecimento. Seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito no nosso canal, rapaz, não é inscrito ainda. Jesus, Deus está vendo isso. Aí, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto. Agora já faz parte da família Ponte. Isso, dê o seu like, faça seu comentário aí para você não esquecer. Ative o sininho da notificação. Sugiro que você depois dê uma olhadinha lá na nossa playlist, tem muita coisa boa lá. Série de vídeos, teologia para iniciantes. Temos também série de teologia paulina, para poder aí ajudar aqui nos seus estudos desse livro. Temos também teologia pentecostal, muita coisa boa lá, dê uma olhadinha lá. Tenho certeza que você vai ser abençoado, tá certo? E temos aqui esta obra, meus amados, mas antes de dar continuidade, fica comigo até o final do vídeo, vou mostrar aqui o sumário, vou mostrar alguns trechos interessantes desta obra, uma obra de 704 páginas, Cristologia Paulina, um estudo exegético teológico de Gordon Fee, mestre em saudoso Gordon Fee, que faleceu aos 88 anos de idade ano passado, E ele deixou muitas obras aí que já é a segunda obra dele que a CPAD publica. Thomas Nelson, até o final do ano, parece que vai lançar 3 obras dele. É um cara que deve sim ser estudado, tá certo? E você que já está um tempinho no nosso canal, deseja ser nosso apoiador, deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, dos patrocinadores desse canal, isso aqui embaixo nos comentários, a partir de R$5, você vai clicar aqui no Apoia-se, no link aqui nos comentários, e você vai se tornar nosso apoiador, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades. Fazendo isso, você vai estar abençoando o nosso canal, vai estar semeando no reino de Deus, e nós vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é um grupo para debates teológicos, É um grupo para falarmos das novidades aí dos lançamentos, das promoções, falarmos das obras teológicas, tá certo? E, claro, quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, o nosso desejo é sortear livros de teologia mensalmente, obras como estas, de Gordon Fee. Vamos lá. É uma obra recente, lançamento, primeira edição, Rio de Janeiro, 2023, CPAD, tá certo? Primeira impressão, 3.000 cópias, certo? Temos aqui o sumário, muitos detalhes nesse sumário, Temos o capítulo 1, introdução, cristologia, do que se trata? Cristologia paulina, dificuldade teológica, eu separei esse trecho aqui para ler também, fica meio até o final. Cristologia paulina no século XX, Cristologia paulina, algumas questões básicas. Para onde vai a Cristologia paulina? Paulo e a Septuaginta, muito interessante. O Paulo conhecia e utilizava a Septuaginta, e aí? Os leitores de Paulo estariam cientes deste uso? Parte 1, análise. Então temos aqui, capítulo 2, a Cristologia na correspondência tessalonicense, aqui uma análise preliminar dos dados, o uso do artigo definido como Kyrios, que é o termo grego para Senhor, Jesus como filho messiânico eterno de Deus, Jesus como Kyrios dos textos em que Septuaginta menciona Yahvé, interessante. Outras expressões Kyrios que com o uso da Septuaginta. O que mais? Temos aqui Deus e o Kyrios, o Senhor, a partir dos propósitos das atividades divinas, A presença divina na parousia, na volta do Senhor. Cristologia em 2 Tessalonicenses, uma análise preliminar dos dados, um caso de intertextualidade messiânica, Jesus como o Kyrios dos textos em que a Septuaginta menciona Yahvé, olha, ele vai citar aqui os textos de 2 Tessalonicenses, expressões Kyrios que ecoam o uso da Septuaginta, o nome do Senhor, a palavra do Senhor, o dia do Senhor. Deus e o Kyrios partilham dos propósitos e das atividades divinas, a paz do Senhor, a glória divina, a fidelidade divina, aquele que fortalece os crentes, Cristo Senhor invocado em oração, conclusão, o apêndice 1, os textos. Aí vem o apêndice 2, uma análise do uso, capítulo 3, Cristologia em 1 Coríntios, uma análise preliminar dos dados, Cristo Senhor pré-existente, agente da criação, Cristo como pré-existente com Israel, Jesus como filho messiânico eterno de Deus, tudo sendo analisado em 1 Coríntios, tá vendo? Jesus como segundo Adão, Jesus como Kyrios, o termo Kyrios Senhor, em 1 Coríntios 16, ao Senhor e a devoção cristã, o Senhor da refeição eucarística, na ceia, Jesus como Kyrios, mencionado nas passagens da Septuaginta, é o que eu falei na live que eu fiz ontem, Essa obra aqui é para estudante de teologia avançado,
Não significa que você, iniciante, não tenha capacidade de entender. Vai entender, claro, mas, por exemplo, daqui a 5 anos, quando você reler essa obra, você vai perceber que você, né, terá evoluído, você vai perceber muitas coisas que numa leitura de iniciante a gente não consegue captar. Kyrios, Jesus e as prerrogativas divinas, né, a graça do nosso Deus, dia do Senhor, no nome do Senhor enviado, o Senhor da glória, o Senhor concedeu, repartiu. Né? Textos que implicam subordinação aqui, ó. Cristo é de Deus, Deus como cabeça de Cristo. Muito interessante, né? Alguns que seguem, né, essa doutrina subordinacionista, dizendo que Jesus é menor do que Deus. Será que Paulo ensinou isso? Capítulo 4, Cristologia em 2 aos Coríntios, uma análise preliminar dos dados, Cristo pré-existente e redentor encarnado, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, a glória de Deus e a verdadeira imagem, Cristo como Kyrios, novamente. Vamos ver que ele enfatiza bastante em Jesus como Senhor, né? Cristo como partícipe das prerrogativas divinas, perdão oferecido na presença de Cristo, na presença do Senhor. Tá vendo? Tá fazendo uma análise de 2 Coríntios, ó. O termo do Senhor, a audiência de Cristo, tá vendo? Revelações do Senhor, oração dirigida ao Senhor, a devoção a Cristo, a soteriologia, 2 Coríntios, os textos, uma análise do apêndice 1 e 2. Capítulo 5, Cristologia e Gálatas, olha. Cristo, Filho Messiânico de Deus, pré-existente encarnado. Caramba, show de bola, né? Excurso, pistis Iesu Christu, fé em Jesus Cristo. Pistis Iesu Christu. Cristo e as prerrogativas divinas, tudo isso aqui em Gálatas. Né? A lei de Cristo, até que Cristo esteja formado em vós. Me recebeste como angelos teu. Angelo aqui, angelon. No caso aqui, mensageiro, né? Um anjo de Deus, mensageiro de Deus. Paulo se refere a si mesmo, né? Como um mensageiro. Angelos, né? Significa isso, anjo ou mensageiro. Cristologia em Romanos, olha, Jesus como Filho Messiânico Eterno de Deus. Cara, 700 e poucas páginas, muita coisa, muito conteúdo. Jesus como Senhor em Romanos. Cristo e as prerrogativas divinas. Tá vendo? Jesus como segundo Adão. Paulo chega a chamar o Messias de Deus. Romanos 9, 5. Capítulo 7, Cristologia em Colossenses e Filemão, uma análise preliminar dos dados. Extremamente cristológica nessa epístola, né? Cristo é a nação, o Filho Messiânico de Deus, a imagem restaurada, o Filho como Redentor encarnado. Isso em Colossenses. O que mais? Cristo como o Senhor exaltado em Colossenses. O uso real que Paulo faz da palavra sofia, né, que é sabedoria. Show, né? Capítulo 8, Cristologia em Efésios. Jesus como Filho Messiânico Eterno de Deus. Em Efésios, Filho como pré-existente. Deus como nosso Pai. Jesus, o Rei Messiânico. Cristo como Kyrios em Efésios. Olha, o único Kyrios, o único Senhor e o caráter trinitário de Deus único. Cristo e as prerrogativas divinas. Olha. Muita coisa, hein? O que mais? Capítulo 9, Cristologia em Filipenses. Ó. Eina, Issa, Teu, o ser igual a Deus. Então, ele vai usar muitas expressões do grego. Como eu falei, né? Um proveito maior e melhor da leitura do estudo desse livro se você, pelo menos, é alfabetizado no grego. Pastor, eu não sou ainda. Eu vou me alfabetizar. Não posso comprar essa obra? Pode. Né? Claro que você vai ter a maior parte do livro escrito em português. Você vai assimilar bastante coisa. Mas eu incentivo você a estudar os originais, tá? Cristo Senhor exaltado sobre tudo. Cristo Salvador, Senhor Celestial. Tudo em Filipenses, ó. Outras passagens, expressões cristológicas. Cristo como Kyrios e Yahvé nas expressões de Septuaginta. Muitos detalhes, né? Paulo, devoção a Cristo. Aí vem o capítulo 10, Cristologia nas epístolas pastorais, ó. 1 Timóteo. Outros momentos cristológicos, Deus e Cristo juntos, Cristo e o apóstolo. Cristologia em Tito, ó, manifestação da glória de Deus. Um texto muito debatido, né? Paulo chama Jesus de Deus. Capítulo 2 aqui, meu filho.
Isso aí os gramáticos debatem pra caramba. Jesus como pré-existente encarnado, Jesus como Kyrios dos textos da Septuaginta. Jesus como Senhor. O que mais? Jesus, Roquírios e as prerrogativas divinas, isso nas pastorais. Jesus, o Senhor como objeto de adoração em doxologia. Parte 2, síntese. Cristo, o Salvador divino, o papel central de Cristo na salvação. O lugar da devoção a Cristo na cristologia paulina. Apêndice, os textos soteriológicos paulinos. Capítulo 12, Cristo pré-existente, Salvador encarnado, a natureza da cristologia encarnacional de Paulo. Muito detalhe, né? São 700 páginas, pessoal. Capítulo 13, Jesus como segundo Adão. Eu vou adiantar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Capítulo 14, Jesus Messias, judeu e filho de Deus. Jesus como filho messiânico de Deus. Aí você pode parar o vídeo para ver detalhes, tá certo? Pelo menos eu vou passando tudo aqui, a câmera, para que você depois pare o vídeo e veja detalhes. Capítulo 15, ó, Jesus Messias, judeu e Senhor exaltado. Jesus Cristo, Senhor messiânico exaltado. Tá vendo aqui? E aí, meu filho, termina aqui a conclusão do capítulo 15. Capítulo 16 ainda, Cristo e o Espírito, Paulo como proto-trinitário, a pessoa e o papel do Espírito no pensamento de Paulo. Show, hein? Caramba. Cristo e o Espírito no pensamento de Paulo, Paulo e a Trindade Divina. Uau. Apêndice, Cristo, a sabedoria personificada, Paulo e a tradição sapiencial, a sabedoria como agente da criação. Conclusão, adendo 1, livro de sabedoria Salomão, adendo 2, os textos sapienciais, apêndice B, uso paulino de Kyrios para Cristo nas citações e ecos da Septuaginta. Cara, isso é teologia de alto nível. E aí eu separei um trecho aqui, cadê? Onde foi que eu coloquei? Ó, página 7, logo na introdução, a dificuldade teológica, cristologia paulina. Quais são as dificuldades teológicas? Ó, vou ler um trecho para você aqui. Ao lado das dificuldades de exegese e coerência que acabamos de perceber, quando nos voltamos para a dimensão teológica da cristologia paulina, deparamos-nos com duas contingências que tornam verdadeiramente muito complicado uma resolução. Em primeiro lugar, independentemente do que se considere verdade acerca de Paulo, ou seja lá do qual Paulo estejamos falando, ele sempre foi um ávido monoteísta. Neste ponto, ele é intransigente, já que esse era um dos pontos de atrito fundamentais entre judeu e gentio na diáspora dos judeus, na qual ele havia nascido e crescido. E isso teria sido um ponto muito mais relevante para ele em função da sua formação farisaica. Daí, o Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, de Deuteronômio 6,4. Provavelmente, recitado regularmente aos sábados em casa, teria sido a primeira marca distintiva do judeu da diáspora. Para esse judeu, o significado seria simultaneamente que o próprio Yahvé é um Deus único e não uma multiplicidade de deuses, bem como que só ele é Deus, não há outros além dele. Em segundo lugar, como já vimos, a ênfase fundamental de todas as epístolas paulinas está na salvação em Cristo, inclusive na vida ética fortalecida pelo Espírito como a consequência genuína dessa salvação. Só que nesse processo, Paulo costuma falar de Cristo de maneiras que indicam que o Filho de Deus também está incluso na identidade divina. Antes de ser enviado pelo Pai para nascer de uma mulher judia, ele mesmo era o monecteu, né? Morpheteu, que significa forma de Deus, e tinha uma igualdade com Deus da qual ele não se valeu. Antes preferiu tomar parte na nossa humanidade. Só que essa convicção expressa de maneiras muito pressupositivas, como a crença comum de Paulo e de suas igrejas, lança uma atenção considerável sobre a primeira convicção, a de que existe somente um Deus. E sempre muitas notas de rodapé, né? Tem mais um trecho aqui. Assim, essas realidades combinadas, o monoteísmo histórico de Paulo e o que ele diz sobre Cristo, tanto de forma intencional como incidental, criam as tensões para nós no outro lado de Nicéia e Calcedônia. Por um lado, o que Paulo normalmente fala a respeito de Cristo deveria encher o monoteísta de ansiedade ou até mesmo de horror. Na verdade, junto com o corpo joanino e Hebreus, as epístolas de Paulo se tornaram uma fonte primária para os acordos de Nicéia acerca de Deus como triuno, Nicéia e de Cristo como uma pessoa com duas naturezas, Calcedônia. Por outro lado, as questões que esses concílios posteriores enfrentaram simplesmente não foram abordadas pelos nossos autores do Novo Testamento, Paulo incluso. Antes, elas proporcionaram a base para as resoluções teológicas posteriores, ou em outras palavras, o que Paulo, o monoteísta, estava dizendo acerca de Cristo como Filho de Deus e Senhor é o que faz com que cada um de nós levante a questão da cristologia paulina. E aí você pode parar aqui mais, né, para seu vídeo aqui,
para ler mais o restante do parágrafo. Olha as notas de rodapé. Mais um trechinho aqui, você pode parar o vídeo para ler a outra página seguinte, falando sobre essa dificuldade teológica, né, de conciliar um Paulo monoteísta, vindo do fariseísmo judeu, conciliar a ideia de Cristo Jesus ser Deus e ao mesmo tempo dizer que o Pai também é Deus. Muito interessante, né? Olha, Cristologia paulina no século XX, como é que está o debate, ó. Interessante, né? E aí você pode ir parando o vídeo aí para ler mais detalhes da questão da Cristologia no século XX, pelo menos uma paginazinha aí. Separei também outro trecho aqui na página 373, que vai falar sobre Cristo como Senhor, Kyrios, em Efésios, tá? Cristologia em Efésios. O que ele diz aqui? Assim como em todas as cartas anteriores, Paulo mal pode falar sobre Cristo sem usar com regularidade o título Ho Kyrios, o Senhor, como indicado na carta. Na carta seguinte, Filipenses 2, do 10 ao 11. Pela perspectiva de Paulo, esse título foi concedido a Cristo na sua exaltação. Apesar desse título ser predominante nas cartas anteriores de Paulo, em Efésios e Colossenses, ele tende a ser encontrado fundamentalmente na seção ético-comportamental. Nesse caso, principalmente nos capítulos 4 e 6. No cerne do uso que Paulo e a igreja primitiva faz desse título estava a convicção de que a exaltação de Cristo ocorreu à destra de Deus, cumprindo assim o Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. A quarta das referências paulinas a essa realidade ocorre na oração / ação de graças de Efésios 1, verso 15 a 23. E nesse caso, como na sua primeira ocorrência, 1 Coríntios 15, 24 e 27, ela é combinada com a linguagem do Salmo 8,6. E apesar do título Kyrios em si não ocorrer aqui, nós começaremos esta análise do título em Efésios a partir dessa passagem, porque ela desempenha um papel muito importante em todos os usos posteriores do título. E aqui ele vai analisar a passagem, Efésios 1, versículo 20 a 23, o exaltado posto à direita de Deus. E aí você pode parar aí o vídeo aí, querido, para você ver detalhes aí, ó. Ele vai colocar também aí os trechos da Septuaginta no grego, né? Às vezes ele translitera, às vezes não, tá? Novamente aqui os textos no grego, entendeu? Aqui ele traduziu, ó, toda autoridade, domínio, autoridade, potestade, senhoria e todo outro nome que é chamado. Mais uma vez aqui recorrendo ao texto da Septuaginta, né? As citações de Paulo, né? Muito show. Olha aqui, o único Kyrios e o caráter trinitário do Deus único. Aí você pode parar o vídeo aí. Mais uma vez aqui, ó. Textos no grego e traz a tradução lá. En soma, um corpo. Kai en pneuma, em um espírito. Ó. Eis Kyrios, um Senhor. Mia pistis, uma fé. En baptisma, um batismo. Eis Theos kai pater panton, um Deus e Pai de todos. Muito legal, né? Muito show. Que isso, cara. Então, para você que não conhece o nosso querido Gordon Fio, saudoso, era este irmão aqui, ó. Morreu ano passado. Foi professor emérito dos estudos do Novo Testamento. No Regent College, em Vancouver, Canadá. Exerceu a função de editor da série New International Commentary. Foi autor e coautor de vários livros, entre eles Exegese para quê? E Jesus, o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, ambos publicados pela CPD. Então, na verdade, falei dois, mas esse é o terceiro livro que a CPD publica, né? Eu tenho um review também dessa obra aqui, Exegese para quê? Eu tenho aqui no canal. Certo? Para o vídeo não ficar muito longo, acho que deu para você, né, ter uma noção. Geralmente vocês não assistem só um vídeo, vocês assistem também de outros canais. Vai assistindo um pouco aqui, um pouco acolá e vai tendo uma noção da obra. Eu acho que verdadeiramente a CPAD acertou em cheio, uma obra de alto nível. Se essa obra tivesse sido lançada pela Academia Cristã, com certeza ela seria capa dura, seria aquele papel meio amarelado, seria aí com uma fonte maior, seriam mais de 1000 páginas com certeza. Mas, né, a fonte é menor, papel tipo A4, né? Papel tipo ofício, na verdade, né? A4 é o tamanho, digo,
não é amarelado o papel que a CPD usa. Então ficou 704 páginas, tá certo? Dê o seu like, diz para mim se está no seu radar, se você já adquiriu, se você já está lendo, o que você acha. Deus abençoe, seja nosso patrocinador e até a próxima!